emitindo nota fiscal e recebendo do Corinthians por este serviço. Tudo isso sem o Corinthians respeitar os trâmites internos necessários. O estatuto prevê que você, para contratar uma empresa como essa, você precisa antes colher 3 orçamentos. O Corinthians não colheu estes 3 orçamentos. Outra coisa, na troca de e-mails foi feita uma minuta de contrato com a Offside. E esta minuta nunca foi assinada. O contrato não está assinado. Ou seja, o Corinthians não tem contrato com a empresa de logística que foi colocada no clube. E esta minuta, este contrato não assinado, também não passou pelo compliance. O compliance não teve ciência nenhuma sobre este vínculo, sobre este contrato que não foi assinado. Portanto, nós temos um caso do Corinthians trocar as empresas e a maneira de fazer a logística do elenco e de tudo mais, as viagens. Só que essa troca aconteceu sem assinatura do contrato, sem apresentação de 3 orçamentos, sem passar os dados ao compliance, simplesmente colocaram a empresa lá, a empresa passou a emitir nota fiscal e o Corinthians passou a pagar pelo serviço sem confirmar o vínculo contratual. O Corinthians admite isso em nota oficial enviada a mim, à Gazeta Esportiva. O Corinthians admitiu que realmente está nessa situação, admitiu que está errado, admitiu que agora vai trabalhar para arrumar, consertar isso e colocar, fazer tudo direitinho, assinar contrato, mandar para o compliance e tudo mais, fazer tudo direitinho. E além disso, por um outro lado, o Fabinho Soldado entende que não era da competência dele. Ele admite que foi ele quem foi o entusiasta de convencer o Augusto Melo a colocar o Offside no Corinthians. Ele admite que conhecia a empresa do Flamengo, que queria a empresa aqui, que a empresa oferecia um serviço melhor do que o Corinthians oferecia, na opinião do Fabinho Soldado. Ele reforça que o Corinthians gasta menos hoje, gastou em 2024 cerca de 13,4 milhões com esse tipo de serviço. Na verdade, o dinheiro não vai para a Offside, né? A Offside, ela trabalha jogo a jogo, nos jogos fora do estado de São Paulo. Deveria ter feito a reportagem completa apresentando gastos com logísticas nos anos anteriores. Bom, a matéria aponta, inclusive, com o próprio Fabinho Soldado falando da redução de gastos. Então, isso está exposto. Agora, fazer toda uma comparação dos gastos com os últimos anos e tal, não é essa a questão. Apesar da matéria ter nela, no corpo dela, a informação de que houve a redução de gastos, como ele diz aqui, o foco da matéria não é fazer uma enorme, gigantesca e profunda comparação de valores, porque não há problema em contratar a Offside. A redução de custos está exposta na matéria, mas o foco da matéria, o principal ponto, o tema da matéria, e que não é observado aqui no comentário do Vinícius Cascone, que para minha surpresa resolveu comentar isso num post do Instagram, o foco, o ponto principal da matéria é o que está exposto, inclusive, na nota oficial do Corinthians. A contratação foi feita sem assinatura do vínculo, sem passar pelo compliance, sem os 3 orçamentos. Esse é o ponto. Por que não assinaram a minuta de contrato? Por que não foram fazer uma averiguação de mercado melhor? Por que não levaram os dados e os termos para o compliance? Por que não? É isso, simples assim. Isso o Cascone acabou não observando aqui e muito me surpreende, né? Os comentários do Instagram não é o fórum para a gente discutir isso. Afinal, eu procurei o Vinícius Cascone para ele comentar sobre o assunto em 18 de setembro. Ele me ligou, estava entrando no ar ali no Gazeta Esportiva. A gente ficou de conversar posteriormente para essa conversa. No dia 23 de setembro eu voltei a mandar mensagem para ele e ele me respondeu dizendo: já respondo, aguardo aqui. No dia seguinte reforcei: me manda uma resposta ainda hoje? Boa tarde, desculpe, tô acabando aqui, eu escrevo. Prometeu me escrever de novo e eu pedi mais uma vez: me manda ainda hoje, por favor, vou matar isso amanhã. Isso dia 24 de setembro. A matéria foi publicada dia 30 de setembro.
Cara, tempo, espaço e conversa. Agora, eu questionei o Vinícius Cascone sobre o assunto, dei todo o tempo do mundo, muito mais do que eu pretendia, inclusive, para esperar essa manifestação, e toda a manifestação e abordagem e diálogo colocado aqui no comentário dele poderia ter sido tratado como a gente sempre tratou aqui no particular, e para que ele fosse inserido na matéria. Isso não aconteceu por uma opção do Vinícius Cascone, não por uma opção minha. Então, muito me surpreende a gente ter um tipo de diálogo desse nos comentários do Instagram. Não faz o menor sentido. Ele até acho que foi indelicado, injusto, ao colocar em um dos comentários que me passou coisas que eu não inseri na reportagem. Pelo amor de Deus, não teve absolutamente nada enviado a mim que eu não tenha inserido na reportagem. Enfim, o máximo que aconteceu foi uma ligação rápida enquanto eu entrava no estúdio, e após isso a gente voltou a tratar aqui, como eu relatei aqui nas nossas conversas, nos dias seguintes, solicitando, e ele ali dizendo que iria mandar uma resposta e não mandou até hoje. Portanto, enfim, sinto muito, mas minha consciência está bem tranquila, está muito fácil aqui, eu tenho todas as mensagens para comprovar isso, e não tenho interesse nenhum em nem ajudar, nem prejudicar o Vinícius Cascone ou qualquer outro. Eu só estou expondo os fatos, que são fatos consumados, admitidos em nota oficial pelo próprio Corinthians e não negados, inclusive, pelo próprio Vinícius Cascone e pelo Augusto Melo. Então, querer jogar esse tipo de conversa pra cima de mim nos comentários do Instagram, pelo amor de Deus, né? Enfim, dito isso, vamos ver o desenrolar dessa história e se isso vai ser arrumado, como é que vai ser arrumado e tudo mais. A empresa Offside, em tese, não tem nada com isso. Fabinho Soldado foi o entusiasta da contratação, mas a parte burocrática de fato não compete a ele. É uma situação de fato sobre a gestão, sobre o departamento jurídico, e que precisa ser ajustado. Por que trazer uma empresa desta maneira? Esse é o ponto, esse é o X. Tá certo? Bora então agora falar todos os detalhes que você tem lá na matéria, dá uma olhada, mas agora eu quero falar sobre o caso do André Sanches, mas não só sobre o André Sanches. É importante vocês entenderem um cenário político que pode acontecer após o depoimento do André Sanches e dessa investigação do Ministério Público. Bora que eu já te explico sobre isso. Agora atenção que eu vou falar sobre o Ministério Público e essas apurações sobre os cartões corporativos, e aqui tem muito detalhe importante para você entender. Resumindo, não tem grandes novidades no que apontou o Ministério Público neste sentido. Por quê? Porque o Ministério Público atestou a veracidade. Isso é importante para o andamento do processo, claro, mas não tem novidade nisso. O próprio Corinthians já havia atestado a veracidade dos fatos, convocado o André Sanches a dar explicações, porque já havia atestado a veracidade dos fatos, e o André Sanches, inclusive, assumiu o erro ali, gastos e tudo mais, e devolveu uma parte da grana. Então, o Ministério Público dizer que, olha, os documentos aqui, essas faturas são verdadeiras, não tem nenhuma grande novidade, já sabíamos que eram verdadeiras. Segundo ponto, mas é importante para o processo, claro que é importante. Segundo ponto, André Sanches vai prestar o depoimento na quinta-feira, após o almoço, por vídeo, tá? Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, o André Sanches deve alegar, deve apresentar a sua defesa, as suas justificativas, muito semelhantes, idênticas talvez, ao que ele já explicou no CORE. Acredito eu que não deveremos ter grandes novidades. Penso, pelo que sei, que o André Sanches vai dizer, vai explicar ao Cássio Consolino, vai dar as justificativas dele, que ele praticamente repetiu o discurso que ele já deu ao CORE, tá? Cássio Consolino quer que ele justifique gastos incompatíveis com o exercício da presença de um time de futebol. E aí vai trazer lá os gastos de Fernando de Noronha em 2020, o André Sanches vai dizer que estava alcoolizado, que estava bêbado, que trocou o cartão, que quando foi cobrado devolveu o dinheiro. Basicamente é isso que vai acontecer. Agora, por exemplo, como que ele vai justificar a compra numa joalheria em 2020 com cartão corporativo do Corinthians? Ele vai dizer lá, muito provavelmente, pelo que eu sei, ele vai dar lá a mesma resposta que ele deu no CORE. Qual a resposta que ele deu no CORE? A resposta que ele deu no CORE é de que ele foi convidado como presidente do Corinthians para um evento, um encontro na CBF, e que ele achou prudente, por causa de uma base de relacionamento
que segundo ele é muito comum no futebol. Presta atenção, eu não estou dizendo nem que é verdade, nem que é mentira, nem dando a minha opinião. Eu estou contando para vocês qual foi o relato ouvido pelas pessoas do CORE naquela ocasião e que muito provavelmente ele vai repetir agora ao Ministério Público, tá? Então assim, Cafezeiro, atualiza a gente aí, quanto tá ganhando o Anchileri, quanto o cara quer ganhar, o Luciano Amorim. Ô Luciano aí, um abraço. O Luciano não é membro, né? Porque às vezes o Luciano some aqui da minha vista porque ele não é membro. Pô, vocês que amam o canal, querem, né, tá interagindo mais, assina aí com o clube de membros, pô, tem um plano que é baratinho ainda, nem R$10, o YouTube fica com 60%. Às vezes você fica pensando, o Samir quer ganhar dinheiro, porque ele quer que eu seja membro. Não, é pra gente estar mais perto, entendeu? Porque que vai, R$4 vai mudar minha vida? Não vai, né? E outra, nunca pense em dinheiro em relação a mim. Eu sou um cara que recuso 30, 40, 50 mil por mês de bet. Entendeu? Meu amigo, já recebi. Tem todo, não vou ficar falando aqui, senão vou fazer propaganda, né? Eu ia citar os nomes das grandonas que me convidam semanalmente, tá? Então minha questão não é dinheiro, não. A questão é de estar junto aí, entendeu? É que aí quando você assina membro, você fica verificado pra mim, ó. Os membros aqui, ó. É 60%, viu, Jefferson? Pega, aqui, ó. Fica tudo verificado. Eu acho os membros rapidinho, ó. Quer ver, ó? Ó, vou passando, ó. Membro, ó. Membro. Então, assim, ó. Tá brilhando aqui. Pena que é verdinho, né? Mas pelo menos brilha, ó. Tá? Aí fica mais fácil de achar, entendeu? Cido José, ó. Cleiton Santana, entendeu? O Cido José é a versão masculina da Cida, né? Tô brincando, Cido José. Tamo junto, meu irmão. Enfim, vamos lá. Vamos trazer informação aqui pra vocês. Dentro do Corinthians, ninguém aguenta mais os jogadores mimados. A ideia é uma reformulação pro ano que vem, que tem grandes chances de começar com o Fabinho Soldado. Tá? Com o Fabinho Soldado. Eu já trouxe para vocês na semana passada e vou repetir aqui. A única coisa que mantém hoje o Fabinho Soldado, única não, são duas, né? Mas uma poderia ser única por conta da questão financeira do Corinthians. O Corinthians tem tanto problema para resolver financeiro que o Corinthians não pode se dar o luxo de pagar 2,5 milhões pro Fabinho Soldado de multa. Entendeu? Por exemplo, tem gente que quer a queda do Dorival. Nós estamos falando aí de 8, 9 milhões de reais de multa. Não dá, às vezes as pessoas chegam aqui e falam, tem que cair o Fabinho, tem que cair o Dorival. São 12 milhões no mínimo, 11 milhões no mínimo. Cara, a gente deve 40 e não consegue pagar do Félix Torres. O Osmar Stabile, parece que ele não está fazendo nada, mas ele está fazendo uma coisa, pagando conta. E o povo tá metendo um pau nele, falando que ele não presta, que ele não serve. Cara, ele não é um dirigente revolucionário, chegou aí e tal, mas uma coisa já tá bom para os nossos momentos. Sinto muito em dizer isso. Pelo menos é honesto. Às vezes as pessoas ficam falando assim, por que você não tá batendo no Osmar? Porque eu não gosto de vagabundo. Entendeu? Gente honesta, eu tenho mais paciência. Mas ele tá escolhendo algumas pessoas da RT, até do Augusto trabalham com ele. A gente precisa entender uma coisa. Lá no Corinthians, meu amigo, então tem que fechar e virar SAF igual vocês falam. Porque é impossível hoje qualquer presidente assumir o Corinthians e não ter ninguém que foi da Renovação e Transparência, ou não foi do Augusto, ou não foi não sei de quem. Sabe por quê? Porque tem os cargos estatutários que são os mesmos de sempre. O próprio Augusto, que vivia falando da Renovação e Transparência, era a Renovação e Transparência.